Beleza. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Eu quero mostrar hoje para vocês um estilo de programação meio, meio aproveitando essa coisa assíncrona, né? Que as interrupções meio que entregam pra gente. Que é meio que tentar não, que é emular ou tentar imitar uma máquina de estados aqui em hardware. Tá? É extremamente comum encontrar esse tipo de estilo de implementação de soluções aqui que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Assim, eu conheço três formas que são muito comuns, tá? De organização, basicamente, tá? De organização de software. E quando eu digo organização de software, é meio que tentar montar uma arquitetura mínima, né? Para solucionar um problema, tá? A primeira é não ter arquitetura nenhuma, você ir fazer na Tora, tá? A segunda ideia é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. É aproveitar os mecanismos de interrupções cada interrupção para mim eu vou interpretar como um evento que acontece no meu sistema e aí eu reajo a eventos, tá? Então é um tipo de programação que o pessoal chama de assíncrono, né? Ou reactive. Inclusive o nome do React vem dessa expressão reativo, tá? Você fica esperando alguma coisa acontecer. Essa alguma coisa é um evento, a pessoa clicou no botão, sei lá, alguém rolou uma página, alguma coisa escondeu um pedaço da página. Alguma coisa aconteceu que o software não sabe o que é a priori. Tá? E principalmente, ele não sabe quando que aquilo vai acontecer. Ele simplesmente engatilha meio que um monte de processo e fica esperando. Na hora que acontece uma daquelas coisas ali, ele recebe essa informação de o que é que aconteceu, e aí ele reage àquilo. Ele faz algo em resposta daquilo. Tá? E a terceira forma de organizar software aqui em sistemas embarcados, pelo menos que é muito comum, tá? É utilizar um sistema operacional em tempo real. Sistema operacional em tempo real, o pessoal chama de RTOS, né? Real Time Operational System. A ideia básica dele é o seguinte: ele vai fazer uma camada de eventos também, tá? Ali no sistema, basicamente. E aí, mas essencialmente ele só vai responder a um evento. Essencialmente, tá? Simplificando pouca coisa, que é o evento do timer. Então ele coloca um timer periódico lá. E aí toda hora que acontece aquele evento do timer, o que ele faz? Ele para o que está fazendo. E aí ele roda uma rotina, que a gente chama de escalonador, que vai decidir qual é o processo que deve executar na sequência. E o que é um processo aqui para ele, tá? É uma função. Aqui é como aparece aqui pra gente. É uma função. Você escreve, sei lá, você tem 10 funcionalidades diferentes, você escreve 10 funções, uma para cada uma dessas funcionalidades, implementando cada uma delas. E o escalonador de tarefas, ou escalonador de processos, nesse tipo de sistema operacional em tempo real, o que ele faz é te dar um pouquinho de tempo para executar cada função. Então, ele decidiu que a função 1 precisa ser executada agora. Aí ele vai lá, chama a função 1, tá? Deixa ela executar durante um tempo. Aí tem variações, tá? Tem um sistema que a gente chama de preemptivo, que ele para, independente de a função querer parar ou não. Tem o sistema não preemptivo, que ele só para quando a função fala para ele que ela terminou. Mas aí começam a ser mais detalhes, tá? Mas a ideia básica é, eu vou lá e vou deixar a função F1, que eu vou chamar de processo, executar durante um tempo, tá? O mais comum que eu vejo hoje em dia são sistemas preemptivos. Eles terminou o tempo de execução da função, ele para a função, ele literalmente para a função, guarda onde ela parou, chama o escalonador de novo. E aí o escalonador vai decidir o que é que ele vai fazer, qual é o próximo processo que ele vai executar na sequência. Pode ser, inclusive, que ele falar, não, essa função F1 aqui, vou deixar ela executar de novo, mais um timezinho, mais um slotzinho de tempo. E aí ele fica trocando essa coisa, tá? E aí a ideia é que você tenha meio que uma fila de processos, muito parecido com o que vocês estão acostumados aí, qualquer sistema operacional um pouco mais sofisticado é assim também. E aí você tem meio que uma fila de processos, você pode ter prioridades nesses processos e a coisa funciona. Ela cria uma camada de abstração, o sistema operacional de tempo real, ele cria uma camada de abstração em cima dessa ideia de eventos. Ok? Aí você programa, basicamente, a coisa um pouquinho, no nível um pouco mais abstrato. Tá? Muito, assim, extremamente utilizado para quando o seu sistema começa a ter um pouquinho mais de complexidade. Tá? Basicamente, quando você vai fazer mais de
duas funções, duas funcionalidades assim no teu hardware ali, basicamente o pessoal já começa a ficar muito... Começa a ficar interessante, você começa a falar, não, acho que eu vou migrar para um sistema com sistema operacional em tempo real. O problema de sistema operacional em tempo real é que costuma ter um overhead razoavelmente grande para aplicação muito pequena. Tá? Por isso que, normalmente, quando você tem poucas funcionalidades, com poucos processos que precisam ser executados ali, não vale a pena. Normalmente, você faz uma coisa um pouco mais no esquema de uma máquina de estados, ou alguma coisa como eu vou mostrar hoje para vocês. Tá? Então, beleza. Nesse meio do caminho, eu vou aproveitar para mostrar uma outra construção em C, que é bastante utilizada aqui em programação embarcada também, tá? Programação, na verdade, essa construção aqui é bastante utilizada, que eu não mostrei aqui ainda para vocês. E aí eu vou usar como exemplo aqui, um pequeno estudo de caso, uma máquina de estados muito simplesinha, tá? Muito simplesinha, mas vocês vão ser capazes depois de estender essa ideia aqui a partir do que eu vou fazer. Vou fazer um semáforo de trânsito, tá? E um semáforo que meio que só tem uma via ali, e assim, não tem cruzamento, não tem botão de parada e nem nada disso, tá? Então, como é que é a lógica do semáforo, tá? Essencialmente, ele começa em qualquer lugar aqui. Vamos imaginar que ele começou num estado que a luz vermelha está acesa. Ela fica lá, aquela luz vermelha, durante um tempo, sei lá, para atravessar um pedestre. X tempo, tá? Terminada esse tempo da luz vermelha, ele apaga a luz vermelha e acende a luz verde. Fica um tempo, que é para o trânsito ficar fluindo. E aí, quando ele vai fechar de novo o trânsito, ele migra primeiro para um estado aqui onde vai acender a luz amarela, apaga a verde e acende a amarela, fica só a amarela acesa. Fica um tempo ali, sei lá, 2 segundos, 3 segundos, algum tempo, e aí apaga a amarela e acende a vermelha. Ok? Simplesmente um semáforo bem simples aqui que eu vou fazer com vocês, tá? E aí, a ideia básica aqui é eu representar cada estado de fato que eu estou vendo lá no meu semáforo, usando uma informação dentro do meu programa, que eu vou chamar de estado, inclusive, tá? O estado para mim vai ser a representação de o que está acontecendo lá no semáforo, tá? No meu caso aqui tem uma relação de 1 para 1, né? Cada estado tem uma coisa, tem uma coisa visual que está acontecendo ali. Não necessariamente isso é verdade, tá? Pode ter máquinas de estados que têm estados mudando aqui, tem alguma coisa acontecendo dentro da máquina, mas quem está do lado de fora não está vendo acontecer nada, tá? Mas conceitualmente não tem nenhuma diferença aqui pro que a gente vai fazer. Essencialmente, então, eu preciso guardar essa informação, tá? Em qual estado eu estou, na minha máquina aqui. Em cada estado, na hora que eu chego nesse estado, eu preciso executar alguma coisa. Por exemplo, aqui, tô chamando aqui red light, uma função, alguma coisa, um procedimento, que vai acender a luz vermelha do semáforo e vai apagar as outras. Estou chamando de green light aqui, uma função que, quando eu entro nesse estado, ele vai acender a luz verde e vai apagar as outras. Tá? Mesma coisa para o yellow. E aí a minha ideia é sempre assim. Toda vez que acontecer um evento no meu sistema, tá? E aí essa definição de evento a gente vai precisar implementar de alguma forma, mas toda vez que acontecer um evento no meu sistema, acontecer algum sinal de sincronia, alguma coisa, tá? Esse evento, eu vou parar e olhar o que a máquina tem que fazer. Ela tem que parar e olhar. Primeiro, em qual estado eu estou? Ela tem que se perguntar. Ah, estou no estado vermelho. Ou estou no estado verde. Em qual estado eu estou? Ela, precisa ir lá conseguir saber em qual estado ela está. Tá? Vocês já vão maquinando aí para vocês que vai ter uma variável que vai chamar state e eu vou guardar um númerozinho lá, basicamente, dizendo em qual estado que eu estou em cada momento. Tá? Decidir onde eu estou. Eu vou olhar nessas... Normalmente a gente representa com as máquinas de estados com diagramas de estado dessa natureza aqui, tá? Mas podiam ser traduzidos em tabelas. Eu vou traduzir num monte de if-else, switch case. Vocês vão ver aqui. Que essencialmente o que eu tenho que fazer cara, das setinhas que estão saindo do meu estado, vamos imaginar que eu estou no estado vermelho quando aconteceu o meu evento. Tá? Eu preciso parar e olhar. Essa condição é verdadeira? Se ela for verdadeira, eu faço o que a setinha está mandando. No caso aqui, ela está mandando eu mudar de estado, tá?
E quando eu mudo de estado, eu executo a funcionalidade daquele estado ali, tá? Olha essa outra setinha aqui. Se eu, eventualmente, se essa condição for falsa e essa condição for verdadeira, eu vou mudar de estado, perceba, tá? Eu vou mudar de estado, que é para um estado que é o mesmo estado que eu estava antes. E aí vou executar a funcionalidade do estado. Eu sempre gosto de pensar aqui. Eu tiro da minha nomenclatura, inclusive, quando eu tô tentando ensinar a molecada a primeira vez na vida, assim, pra eles, não pensa que pode ter a possibilidade de você ficar no mesmo estado, tá? Sempre pensa, eu tô no estado, aconteceu um evento de sincronia, aconteceu um evento no meu sistema, eu vou mudar de estado. E aí você muda de estado. Eventualmente, pode ser que você tava no estado vermelho, e aí você migra, o próximo estado é o vermelho de novo, tá? Mas eu gosto de sempre pensar, eu vou mudar de estado, eu vou mudar de estado. E quando eu mudo de estado, eu executo alguma coisa, eu executo uma função, tá? Fica bem mais simples a lógica aqui, porque vocês vão ver que o nosso programa, essencialmente, o que ele tem que fazer pega essa variável de estado, checa onde que eu tô, vai ter um if else, algum switch case, alguma coisa. Dentro disso, vai olhar e falar assim, beleza, essa coisa aqui é verdadeira? Se é, faz X, muda de estado aí, faz alguma coisa. Se não é, faz outra coisa. Se não é, faz outra coisa. Se não é, faz outra coisa. Até você encontrar o case que é o verdadeiro, tá? Cuidados que normalmente a gente tem que tomar aqui, tá? Só pode ter uma condição verdadeira. Ou quando eu observo as setinhas que estão saindo de qualquer estado, tá? Só posso ter uma condição verdadeira de cada vez. Senão a minha máquina não vai saber o que fazer, normalmente, tá? Se você tiver mais de uma condição verdadeira, você vai ter que começar a pensar em algum esquema de prioridade. Ah, essa seta aqui tem prioridade sobre aquela outra, tá? Mas o esquema de prioridade nada mais é do que você botar uma outra variável adicional e fazer uma lógica que só aquela coisa ali é verdadeira. Você vai ter uma variávelzinha P lá que fala assim, ah, beleza, então esse daqui é quando P for verdadeiro, esse aqui quando P for... E por aí vai, tá? Segunda coisa que tem que atentar, porque senão deixa o negócio muito mais complicado, tá? A nossa ideia aqui é tentar simplificar a estrutura mesmo. As condições de saída de todos os estados, elas têm que somar 1. Isso quer dizer o seguinte, não pode ter nenhum tipo de evento possível, tá? Que não tenha uma correspondente setinha saindo. Em todos os estados não tem uma setinha que me leva para outro lugar, ok? Isso normalmente vocês vão ver em muitos diagramas, vocês vão ver inclusive que é muito comum usar esse tipo de diagrama aqui. Esses diagramas eles seguem uma convenção que é a seguinte, tá? A gente deixa implícita essas setinhas que estão voltando aqui, exceto quando é muito importante colocá-las, tá? Mas a gente normalmente deixa implícita as setinhas que estão mantendo no mesmo estado, tá? Que é o que eu desenhei explicitamente aqui, esses loopzinhos aqui, tá? Isso quer dizer o seguinte, eu olho todas as setinhas aqui, checo todas as setinhas que estão lá explícitas. Nenhuma delas é verdadeira, a condição dela. Isso quer dizer que tem uma setinha implícita que é para o próximo estado. Vai ser o estado atual, igual, e aí eu simplesmente volto aqui e é um catch-all, né? Uma coisa assim, tá? Normalmente o pessoal segue esse tipo de convenção, mas não tem um padrão sobre isso não, tá? Isso é o que eu tenho visto acontecer, tá? E aí, a última coisa que isso pra gente ir direto pro código, eu não vou colocar nada na minha placa, tá? Eu vou usar só os LEDs que tem na minha placa. Lá tem um LED vermelho, tem um LED verde, mas não tem um LED amarelo. Só tem 2 LEDs lá nessa placa que a gente está usando. Então eu vou fazer o seguinte, tá? O amarelo, eu vou emular acendendo os 2 LEDs ao mesmo tempo, o verde e o vermelho. Ok? Vocês não vão ver aqui porque eu não consigo botar na gravação, mas é isso que visualmente é isso que o meu software vai fazer, tá? Quando tiver o sinal vermelho, vai acender uma luz vermelha. Quando tiver no sinal verde, vai acender uma luz verde. E quando tiver no sinal amarelo, vai acender a verde junto com a vermelha, ao mesmo tempo. Assim, tá? Então, vai ficar bem visual esse negócio aqui. Então, vamos lá. Deixa eu abrir um projeto novo aqui. CSS Project. Para eu começar um negócio limpo aqui. Chamar de semáforo. 5529. Pronto, essa coisa aí.
Então, beleza. Então, vamos começar fazendo algumas definições. Normalmente, eu começo assim, tá? E aí é bom que eu começo e colocando algumas coisas para vocês. Uma coisa que eu mostrei lá atrás, mas até agora eu não tinha, assim, pra gente não fez muita diferença, tá? Mas eu vou começar a fazer aqui pra vocês começarem a ter um feeling do que normalmente a gente divide esses arquivos .c e .h em C, tá? Repara que eu tenho um main.c. Nos .c eu quero botar implementações de coisas, normalmente implementações de funções. E nos headers eu quero colocar definições sobre o meu software, tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma constante que me diz quanto tempo eu tenho que ficar na luz vermelha. Eu quero criar uma constante que me diz que eu estou no estado vermelho. Quero começar a construir essas informações, fazer essas informações existirem dentro do meu software, tá? Típica coisa de a gente fazer num header file. Então, basicamente, assim, como é que eu faço aqui na IDE, né? Clico um botão direito aqui no projeto, New, Header File. Eu vou botar vou chamar aqui de FSM Utils. FSM é Finite State Machine, tá? Um arquivo de utilidades aqui. Default C, Header Template, que eu não estou fazendo C++. Beleza, tá? Então ele já criou um negócio para mim. Repara aqui, que ele já, no caso aqui, essas que são as vantagens de ter uma ideia, né? Todo mundo aí, que vocês vivem relação de muito mais amor e ódio com essas ideias do que eu, tá? Mas olha só um negócio aqui. Ele já criou aquela história de define guards que eu mostrei para vocês, comentei em algum momento, tá, com vocês. Essas 3 linhazinhas aqui, elas são para evitar que esse arquivo seja incluído no meu programa durante a compilação mais do que uma vez, tá? Porque se isso acontecer em qualquer momento, mesmo sem querer, por definições cruzadas, qualquer coisa do tipo, tá? Às vezes você inclui coisa que inclui outra coisa, enfim. Isso pode gerar bugs assim, bem difíceis de debugar, tá? E a ideia é que você vai botar suas definições aqui dentro. Então vamos começar aqui, tá? Primeira coisa, eu vou fazer um define, vou criar um nome, tá? Que vou chamar aqui simplesmente de redLED. Em C, normalmente a convenção, eu sou bem old school nesse esquema, tá? Normalmente a gente usa letras minúsculas lá tudo aquilo que a gente está usando no programa normal, e tudo que a gente está definindo usando essas diretivas do pré-processador, que a gente chama de macros, todas essas macros que a gente vai usando aqui com as diretivas do pré-processador, a gente usa all caps, né? Tudo maiúsculas, tá? E aí automaticamente você vai usar all caps, você tem que usar esse estilo com traços. Mas vocês vão ver que é muito mais comum usar underscore, pessoal de C, tá? C e C++. O pessoal chama isso aqui de snake case, né? Então, vou definir aqui. Repare que o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui nessa linha? Eu quero renomear uma constante que já existia, tá? Que era bit 0, que a gente viu que era uma máscara que tinha um valor que era 0x01. Olha, simplesmente isso, tá? Que eu usava para habilitar ou desabilitar um bit em alguma posição lá, em algum registrador, tá? O bit 0 especificamente de algum registrador. Só que olha só o negócio. No meu programa, não faz muito sentido eu ficar falando em bit 0, mas faz sentido eu ficar falando no LED vermelho, tá? Semanticamente, o meu programa, tipo, eu entendo o que significa o LED vermelho, a luz vermelha, mas o bit 0, pra mim, é um... Então, basicamente, o que eu tô fazendo com essa linha aqui, eu tô renomeando. Bit 0, eu sei que meu LED vermelho tá ligado no bit 0 da porta P1. Então, eu vou renomear esse bit 0 aí para poder acessar ele com outro nome, tá? A mesma coisa eu vou fazer pro meu LED verde. O green LED tá no bit 7 da porta... Cadê ele? 4, tá? Na placa ali. Eu tô olhando direto aqui na placa, tá? Então, eu vou renomear esse bit 7 para esse nome aí, green LED. Meu programa começa a ficar um pouco mais semântico, tá? Normalmente, isso aqui é a primeira coisa que, assim, o programador júnior meio que tem que aprender, tá? Tipo, começar a tentar o máximo possível deixar o programa mais semântico, tá? Então,
Mas isso aqui vocês já fazem um pouco, vocês estão mais acostumados a fazer isso aí nessas coisas de web, tá? Outra coisa que eu vou definir aqui. Eu vou definir outras 3 constantes que eu vou chamar de red time, vou chamar de green time e vou chamar uma outra aqui de yellow time, beleza? Repare que lembra que eu posso só definir as constantes, mas eu posso dar um valor para elas também. Eu vou dar um valor aqui para elas, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, por que eu vou dar esses nomes aqui, tá? Porque eu quero, para cada um desses estados aqui, um tempo diferente, tá? E aí o que eu vou fazer? Já que eu tenho que contar o tempo, eu vou setar um timer, tá? Eu vou setar um timer de 1 segundo aqui com vocês, tá? Como a gente estava fazendo antes. E aí eu vou deixar esse timer contar. Eu fico repetindo uma contagem. Ah, terminou um timer? Eu vou lá e olho se terminou uma determinada... Passou um determinado tempo aí, sei lá, 7 segundos, 30 segundos, 45 segundos, não sei, quanto tempo for razoável para cada um dos estados ali do meu semáforo, tá? Obviamente eu vou botar uns tempos razoavelmente curtos aqui, tá? Porque na hora que eu rodar, visualmente eu quero ver logo o que está acontecendo, mas simplesmente a ideia é tentar ajustar depois para outros tempos, tá? Eu vou botar, sei lá, 3 segundos, entre as 3 segundos, isso aqui vai virar 3 segundos depois, 3 segundos vermelho, deixar 3 segundos no verde e vou deixar 1 segundo no... Aliás, vou deixar 2 segundos aqui, porque aí... vou deixar 2 segundos aqui, porque ele é bom porque aumenta um pouquinho a complexidade da coisa. Vou deixar 3, 3 e 3. Depois a gente, se for o caso, ajusta aí, tá? Próxima coisa, tá? Eu quero definir, aí eu vou mostrar aqui uma parada para vocês, que é, assim, tem gente que odeia, tem gente que... mas é muito idiomático o tipo de expressão que eu vou fazer aqui com vocês agora, tá? Repare aqui no meu diagrama, vocês estão vendo aqui. O que eu tô querendo dizer aqui, ó, com esse red light aqui, eu escrevi desse jeito, eu quero executar essa função red light, tá? Quando eu entrar nesse estado. Então, essencialmente, o que aconteceria? Eu teria aqui no meu main.c, em algum lugar, ou num outro arquivo, ou alguma coisa assim, uma função, alguma coisa assim, tá? Red light, alguma coisa assim, tá? Em algum lugar, e aí a implementação dela, tá? É bastante usual, pode vir aqui e fazer isso, tá? Eu vou fazer de um jeito diferente para mostrar um idioma aqui, um dialeto, para vocês, que é extremamente comum quando vocês estiverem lendo código dos outros, documentação técnica, vocês vão encontrar muito esse estilo aqui, tá? Que é definir, para funções que sejam pequenininhas, você define elas no sistema de macros, tá? Qual é o problema disso aqui? Lembrando que o sistema de macros em C não é um sistema tipo, bacanão, que nem tipo Lisp, que nem é Rust, que nem é Julia, que tem sistemas de macros assim, bem poderosos mesmo, tá? Aqui, o que a gente chama de macro é um negócio meio que copia e cola texto. Ele nem sabe que é aquele texto, se é código, se não é código, ele não faz a verificação de nada disso, ele não faz verificação de tipo, ele não compila aquilo, ele faz um copia e cola. E aí nesse copia e cola pode ser que esteja produzindo código inválido, tá? Então por isso tem gente que não gosta desse estilo aqui, mas eu vou fazer assim mesmo, porque vocês vão encontrar isso aí na selva, tá? Eu vou definir uma função aqui que eu vou chamar de readLight. Para que a sintaxe é a mesma sintaxe que a gente usa normalmente aí. E aí, toda hora que eu encontrar esse nomezinho aí, tá? readLight, eu vou substituir pelo texto que está à direita. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando faço isso daqui, eu sempre coloco a parada entre parênteses, tá? Porque aí eu garanto que meu texto está todo entre parênteses, então meio que fecha um escopozinho lá. E dentro do parênteses eu sempre boto as chaves, que é para garantir que eu tenho um escopozinho novo lá dentro. De qualquer lugar que eu estiver colando, tá? Diminui, assim, monstruosamente a quantidade de eventuais erros que podem acontecer nesse... meio que sem querer aí nesse copia e cola, porque eu não vou ver o código final que o pré-processador produzir, tá? E eu quero ao máximo pra você ficar evitando ver isso aí, porque fica feio lá o código, tá? Mas vamos lá. Então vamos lá. Para acender a luz vermelha, o que eu preciso fazer? Eu preciso
A luz vermelha, o LED vermelho tá na porta P1. Então eu vou fazer P1 out. P1 out. Eu vou escrever red LED, que é aquele bit 0 no P1 out, que é onde está ligado o LED vermelho, tá? E eu quero apagar o LED verde, que eventualmente pode estar aceso, tá? Eu preciso fazer a coisa toda. Então, o LED verde está na porta 4. Para apagar, eu preciso escrever com E. Lembrando que o OU escreve 1, o E eu uso para escrever 0, tá? E toda vez que a gente quer escrever com o E ali, você usa a máscara barrada, beleza? Então, vou executar isso daqui no meio do meu programa, acende o LED vermelho e apaga o LED verde logo na sequência, um atrás do outro, tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um copia e cola aqui. Vou fazer a mesma coisa para acender a luz verde. Então, para a luz verde eu preciso apagar o vermelho e eu preciso acender o verde. Opa! E eu preciso acender o verde. E para fazer o amarelo, eu vou acender o vermelho e eu vou acender o verde. Beleza? Então, estou deixando meio que pronto aqui duas funções, algumas funçõezinhas. Por isso que eu chamei de úteis aqui, tá? Funçõezinhas de utilidade para eu poder acender o LED, apagar o LED. Porque aí, repara o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu meio que estou definindo agora uma linguagem, quase uma DSL, tá? Assim, talvez seja um pouco exagero falar uma DSL aqui, mas eu estou meio que definindo uma linguagem um pouquinho mais específica que tem a ver com o domínio do problema que eu estou tratando, tá? Isso aqui não é específico de C, isso aqui meio que vocês assim, tem que começar a se acostumar a fazer para tudo, assim, tá? Tentar definir um conjunto de funções, um conjunto de estruturas de dados, um conjunto de símbolos que consigam te permitir representar o seu problema. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Ainda, vamos lá. Eu quero representar o meu estado. Repare que a gente pode fazer coisas bem simples, tá? Tenho 3 estados. Eu posso definir lá no meu programa uma variável int, chamar o estado red de 0, chamar o estado green de 1 e chamar o estado yellow de 2, ou qualquer combinação de qualquer 3 números aí que você quiser. Ou caracteres, ou qualquer coisa, tá? Só que isso vai gerando mais complicação. Por quê? Porque eu preciso ficar lembrando, o que é o 0 mesmo, tá? Eu não consigo bater o olho no meu código e falar assim, isso aqui é o estado do vermelho. Tá? Esse bloquinho aqui tem a ver com o estado vermelho, porque eu tô vendo lá, tipo, red lá o negócio, tipo, na minha cara. Não, eu vejo lá número 0. If 0, if state igual a 0. O que é isso, tá? If state igual a red. Porra, tô testando em qual estado que eu tô, se é o vermelho ou não. Beleza? Então, eu vou fazer isso definindo um novo tipo aqui em C. C é uma linguagem que a gente chama ela é estaticamente tipada, tá? Mas ela tem um sistema de tipos meio primitivo, assim, tá? Tem os tipos que literalmente a gente chama de primitivos, né? Que são o int, o char, float, double. Vocês estão muito acostumados também, basicamente toda linguagem tem esses tipos aí. E eu posso definir outros duas espécies de tipos diferentes, tá? Um são as enumerações e o outro são as structs, tá? Aqui eu vou usar enumerações. Enumerações são o que a gente chamaria de tipo soma, tá? É um tipo algo que pode ter várias alternativas diferentes, vários valores alternativos diferentes, tá? Tem linguagem tipo, não sei dizer como é que em Ruby o pessoal chama aí, mas é tipo assim, é um tipo que eu sei que só pode ter esse valor ou aquele valor. Por exemplo, o tipo booleano, na maioria das linguagens é assim, né? Ele só pode ser true ou false, tá? Repare que tem linguagem tipo C que não tem um tipo booleano
aqui, tá? Não existe essa noção do booleano. Tem o 0 pro falso e qualquer coisa pro verdadeiro. Lembra disso. Mas eu posso vir aqui e definir um tipo, um tipo mesmo, tá? E eu falar para ele, cara, as duas coisas que fazem sentido nesse variáveis desse tipo aqui, os valores que elas podem assumir, são esse e aquele, tá? Eu faço isso com a enumeração. Então eu vou definir aqui aí a sintaxe é essa, tá? Enum, que eu tô falando, ó, vou definir uma enumeração. Eu vou dar um nome pro meu tipo, beleza? O tipo state. E esse aqui vai ser o tipo que eu vou declarar lá na minha variável, vocês vão ver, nas minhas variáveis. E aí, o que eu faço aqui dentro, tá? Eu falo quais são os nomes possíveis. E aí eu só tenho 3 estados possíveis aqui para minha variável, tá? Red, green, yellow. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando 3 símbolos. E aí, lá na frente, eu vou criar variáveis que tem esse tipo aqui, ó, state, tracinho state. E aí, os únicos valores válidos para essas variáveis desse tipo aí vão ser red, green ou yellow, tá? E aí, o compilador consegue começar a verificar se eu estou fazendo besteira, porque se eu colocar alguma coisa nessa variável que não é nem red, nem green, nem yellow, tem alguma coisa errada, tá? Aí ele consegue me ajudar a verificar as coisas, tá? Em linguagens um pouco mais modernas, tipo Ruby, aí que vocês estão bem acostumados, JavaScript, esse tipo de coisa. JavaScript nem tanto, tá? JavaScript é bem mais dinâmico, né? Mas, tipo, eu tava olhando o Ruby lá, ele é mais interessante nesse aspecto. Eu tô muito mais acostumado a trabalhar com linguagens bem fortemente tipadas, tipo Rust, tipo Haskell. E aí, o que acontece lá? E o compilador, ele, de fato, cria um símbolo diferente, tá? Ele cria uma representação única para o que é esse red, o que é o green, o que é o yellow lá, tá? E isso aqui é diferente de tudo, assim, é uma coisa única. Passou a existir agora. Aqui em C é bem mais primitivo que isso, tá? Aqui em C, o que o compilador vai fazer é criar uma casquinha de abstração, tá? Em cima do tipo int. Então ele vai usar um inteiro para representar esse state aí, tá? Isso quer dizer que internamente ele vai escolher um número inteiro e esse número inteiro vai ser o red, tá? Se eu não falar nada, o compilador ele pode escolher o número que ele quiser. Só que eu posso direcionar o compilador também. Eu posso falar para ele, compilador, o red escolhe o valor 0 para ele, para implementar ele. Eu posso falar isso. Eu posso falar isso para todos os outros caras. Eu vou falar só pro red aqui, tá? Para que serve isso, tá? Eventualmente, pode ser que tenha alguma utilidade lá, porque pode ser que esse tipo aqui, o seu hardware tem alguma necessidade especial. Ele só produz, por exemplo, valor, sei lá, 0, 1, 2 e 3. Sei lá, em algum momento lá. E aí você quer representar isso no seu tipo específico aqui. Então, você não pode deixar para o compilador livre para ele fazer o que ele quiser. Você tem que falar para ele, não, esse aqui tem que usar essa representação interna aqui, 0. Esse outro tem que usar essa representação interna aqui, 0, 0, 0, 1. Enfim, tá? Aqui não vai ser o caso, mas aproveitando para mostrar essa sintaxe, tá? Se eu não falar mais nada para ele, que é o caso aqui, ele vai... A maioria dos compiladores, tá? Eles vão fazer isso aqui na sequência. Então, ele vai usar como representação interna o 0 para o red, vai ser os sinônimos, tá? O green vai ser o 1 e o yellow vai ser o valor 2, o número 2, tá? Inteiro. Inteiro sem sinal, inclusive, tá? Mas eu poderia mudar, tá? Eu poderia falar que, esse aqui eu quero que seja o 10, esse aqui eu quero que seja o 42, por exemplo, tá? Mas não tenho nenhuma necessidade especial aqui nesse momento, beleza? Então eu vou usar esse tipo aí para representar meu estado. Eu vou criar um outro tipo aqui, meio que já deixando, tá? Preparado para meio que o dever de casa que eu vou deixar para vocês, que é botar um botão o botão do pedestre, tá? E aí, meio que a tarefa que eu vou deixar para vocês é mudar a lógica desse programa para ficar o seguinte, o meu semáforo aqui, ele vai sempre ficar alternando ali, tá? Ele fecha a rua de vez em quando, aí depois ele abre a rua, enfim. A tarefa que eu vou deixar para vocês faz um outro semáforo que deixa sempre verde. A rua tá sempre aberta para passar os carros. Se aparecer um pedestre, e aí ele apertar o botão, e aí tem um botão lá, na plaquinha de vocês, na hora que apertar o botão, ele alterna para o estado amarelo, fica um tempinho para poder fechar o trânsito, e aí vai para o vermelho, fica um tempo lá no vermelho, para poder fechar
trânsito fechado para o pedestre atravessar, e aí depois ele migra abre o trânsito de novo verde e fica assim a coisa, tá? Então eu já vou deixar fazer a mesma coisa já preparando para um eventual botão aqui. Então eu vou criar aqui uma outra enumeração, que eu vou chamar de botão, tá? E aí repare, em algum momento a gente estava fazendo o blink, deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui que está aqui não tinha o botão, né? Configure timer. Aqui a gente não estava usando botão, mas em algum lugar aqui no passado a gente estava fazendo botão. E aí tinha um if else lá pra gente testar. Eu testava se alguma coisa lá, o P, não sei o que, in, igual a 0, igual a 1, tá? Esse é o tipo de coisa que eu tava fazendo lá porque tava bem fresco para vocês. Lembrando que o jeito que essa placa tava montada, quando eu aperto o botão, aquele sinal correspondente ficava o nível lógico 0. Quando eu soltava o botão, a gente configurou para ficar o nível lógico alto. Foi assim que a gente fez, tá? Só que eu não quero ficar lembrando que o 0 é o botão apertado e o 1 é o botão solto. Eu quero dar um nome para isso, tá? Então eu poderia usar alguma coisa assim, ó, tipo pressed, e falar que é o 0. Olha lá, porque agora tem uma lógica de ser o 0 obrigatoriamente, tá? Como eu tô falando aqui para vocês. E o release, meu botão tá solto quando for o 1. E eu podia, inclusive, falar assim, ó, igual a 1. Tranquilo? Aqui não tem muita necessidade porque eu já sei que o compilador, depois que... Opa, aqui é vírgula. Depois que ele fizer o 0, ele vai seguir os próximos na sequência. Tudo bem? Então já vou deixar isso aqui meio que preparado aqui. Repare que agora que eu tenho aqui um monte de símbolos para eu poder ir lá e implementar o meu programa. Então, vamos lá implementar o programa. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, tá? Eu quero include. Eu quero incluir aquele intrinsics.h para eu poder habilitar, desabilitar interrupções, aquelas coisas que eu mostrei para vocês. Aqui eu vou usar uma outra função que é desligar o meu CPU, tá? Que também também vem quando eu incluo esse intrinsics no projeto. E aí eu vou incluir, e aí muita atenção aqui, eu vou incluir o meu arquivo aqui agora, aquele fsmutils.h, tá? E repare que vai mudar uma coisinha que é o seguinte, eu estou usando esses parênteses triangulares aqui, né? Sei lá como é que chama esse parênteses aqui, é o maior, menor para fazer essa coisa, tá? Em C tem uma outra sintaxe para dizer onde é que estão os arquivos também, tá? Que é usando aspas, que é inclusive muito mais comum, tá? Muito mais comum. É assim que eu chamei, né? Utils.h, tá? As aspas, tá? Qual a diferença de usar aspas e usar esse triângulozinho? As aspas, elas falam o seguinte para mim. A partir da raiz do meu projeto, inclui esse arquivo aqui. Simples assim. Como esse arquivo está na raiz do meu projeto, diretão o nome dele aqui, entre aspas, tá? Se ele estivesse dentro de uma pasta, eu colocaria aqui, sei lá, imagina que tivesse aqui, é bem comum ter uma pasta que chama includes, em projetos em C, includes, e lá dentro tá esse arquivo aqui. Eu colocaria aqui, includes, /fsmutils.h, beleza? E o que significa essa outra coisinha no lugar das aspas, tá? Significa procurar num lugar específico que o compilador procura, numa pasta que você configura para o compilador procurar bibliotecas. E aí você tem que falar para o compilador onde é que está isso, tá? Na hora que a gente criou nosso programa, nosso CSS Project aqui, em algum... Cadê o properties aqui do projeto? Em alguma dessas opções que tem aqui, tem aí falando onde é que ele vai procurar bibliotecas, tá? Tem em algum lugar aqui, não lembro se é no linkador, mas tem, se vocês forem olhar aqui, ó, na opção de linha de comando, ó, "-i", aí tem uma pasta, "-i", tem uma pasta, tá vendo? Aqui eu tô passando na linha de comando, na hora que essa coisa for compilar, um monte de caminhos onde o meu compilador vai procurar bibliotecas que estão fora do meu projeto, ok? Aquelas duas bibliotecas em particular, elas estão fora do projeto, elas estão meio que globais aí isso já está pré-configurado na IDE, tudo bem? Mas se não, você precisaria passar na linha de comando, tá? Então, tem esse detalhe aqui. Então, indo para frente. Repara outra coisa que vou precisar, tá? Vai ser meio que inevitável. Eu vou usar interrupções para mexer
para mexer no meu contador de tempo, tá? Vamos fazendo aqui. Deixa eu configurar meu hardware. Depois eu vou para as variáveis globais aqui, que aí vai ficar bem nítido o negócio. Então, vou fazer uma primeira etapa de setup aqui. GPIO. Vamos configurar aqui primeiro os pinos de entrada e saída de dados, tá? Então, P1D tem que... Cadê ele aqui? Bit 0, que eu chamei de Red LED. Beleza? P4D. Estou configurando esses dois caras aqui como saídas. Eu chamei esse aqui de Green LED, que é o lugar onde está o meu LED. Então, estou configurando os dois bits de saída lá deles, para eles virarem saídas. Botão, não preciso de nada disso aqui agora. Configure clock. Eu vou só colar um trechinho de código aqui, e aí em algum momento no futuro eu vou explicar para vocês o que esse trechinho de código está fazendo em bem mais detalhes, tá? Mas por enquanto vamos take for granted, né, que a gente chama. Vamos só aceitar que isso aqui configura corretamente os clocks do meu sistema. E aí é bom que agora eu coloquei minha colinha aqui, ó. O SM clock tá com 1 MHz, o A clock, que são sinais de clock interno que eu posso usar lá, tá? Tá com esse clock aqui, ó, de 32.768. Agora tá conferido isso aqui certinho. E aí eu vou usar esse A clock para fazer um timer de 1 segundo, tá? Então isso aqui vai configurar meus sinais de clock com essas frequências específicas aqui. Vamos configurar configure timer, tá? Então, para fazer TA0, CCR0, o teclado tá doido. 32.767, que é 2 elevado a 15 menos 1, tá? 32.768 é 2 elevado a 15, certinho. Então, eu preciso contar essa quantidade de 0 até 2 elevado a 15 menos 1. Quando eu termino o timer contar essa quantidade nesse clock que tem essa frequência aqui, eu sei que passou 1 segundo, tá? Por isso que eu estou configurando ele assim. TA0 CTL. Vou precisar de Tacel 1. Modo de contagem 1. TA clear. Beleza? Isso aqui está fazendo o seguinte. E aí, a gente fez isso aqui no passado, mas sempre olhem lá na documentação, lá o registrador. O que significa esse símbolo mesmo? Tá? Mas a gente já viu isso aqui. O TA cell, tá? Tô escolhendo qual é o sinal de clock que eu vou usar. Nesse caso aqui eu estou selecionando o A clock. Vocês têm que olhar lá na tabela. O MC1 é o modo de contagem do meu timer. Esse modo aqui é aquele que começa em 0 e vai até o valor que está guardado nesse registrador aqui. Beleza? E lembrando que ele inicia a contagem imediatamente, né? Depois que ele mudou de modo, tá? Então, no próximo ciclo de relógio ele já começa a contar. E o TA Clear serve para zerar o timer. Então, ele vai começar a contar a partir do 0 depois que executar essa linha aqui. Preciso habilitar interrupções. TA0 CCTL0 igual a CCIE. Habilitar o módulo de hardware, o periférico, para produzir as interrupções. Repare que aqui, até agora, só o timer está produzindo interrupções, sinal de interrupção, mas o CPU não responde a ele, tá? Eu não habilitei na CPU ainda as interrupções, ok? Então, porque o timer já está lá rolando, eu ainda não terminei de configurar meu sistema, tá? Mas vamos embora. Eu vou criar aqui um initial state, beleza? E aí eu preciso de, primeira coisa, uma variável para guardar o estado que eu estou mesmo, beleza? Meu estado da máquina. E eu preciso de uma variável para guardar o tempo que passou. Quantas vezes o meu timer terminou a contagem dele. Porque lembrando aqui, do jeito que eu fiz para vocês, o meu timer ele me interrompe, né? Ele me avisa a cada 1 segundo. Só que eu quero, imagina aqui, ó, do jeito que eu fiz, eu quero esperar 3 segundos no sinal vermelho. Do jeito que eu fiz aqui na minha convenção. Então eu preciso ficar contando. Quantas vezes esse timer terminou de contar enquanto eu estava no vermelho? Tá? Quando eu vou pro vermelho, eu vou lá e zero uma variável. Aí aconteceu uma contagem. Eu sei que passa 1 segundo.
Aí eu vou lá e incremento essa variável. Se eu incremento, aí eu vou checar. Terminou o tempo do vermelho? Se não terminou, não faço mais nada. Só paro, segue, deixa e espera lá. Não acabou o tempo, tá? Não aconteceu o evento de sincronia. Essencialmente é isso que eu tô dizendo. Não faz nada, não muda de estado. Não é para acontecer nada, tá? Ah, não, beleza. Terminou o tempo aqui, as contagens suficientes para o tempo suficiente. Muda de estado. Aí, tipo, verifica lá, roda a parada toda que vai verificar a mudança de estado. Tudo bem? Mas eu preciso contar quantas vezes esse timer aconteceu, tá? E aí eu entro num problema aqui que é o seguinte, tá? Eu vou, eventualmente, precisar mudar de estado ou mudar o timer dentro da rotina de tratamento de interrupção. Se isso for necessário, eu preciso declarar minhas variáveis globais. Se isso não for necessário, eu não preciso declarar as minhas variáveis globais. Eu vou definir elas aqui não globais, para começar, e aí a gente vai vendo onde que o software vai me levar, tá? Porque eu vi aqui agora na minha colinha que eu estou fazendo as variáveis globais, mas eu acho que eu não estou usando elas globais. Então eu vou fazer locais aqui, que é safe, mais seguro, e aí a gente ajusta depois se for o caso, tá? Alguém tem pergunta aí? Acho que fiz barulho aqui. Acho que por enquanto não, né? Então eu vou. Mais tarde vai ter, né? Pergunta. Então tá bom, mas peraí. Deixa eu terminar essa parte inicial de configuração aqui e a gente segue. Então eu vou definir uma variável. Eu, pessoalmente, tá? Aí eu também sou meio old school. Isso aqui do C mais antigo. No C mais antigo você só podia declarar variáveis no início das funções. Não, tinha que ser obrigatoriamente a primeira coisa que você fazia, tá? No C99 aqui, que esse compilador implementa, já não precisa mais disso. Mas eu ainda meio que defino as minhas variáveis, meio que tudo lá no começo, no cabeçalho, entre essa aqui das funções, e aí eu sigo a vida, tá? Então vou declarar aqui, ó, reparem, enum state, que é o tipo da variável. Enum state é o tipo da variável, igual tem o int, igual tem o char, igual tem o double. Enum state é aquele tipo que eu defini, que só pode ser red, green e yellow. São os 3 valores possíveis, tá? Então eu vou definir uma variável state com esse valor aí, ó, com esse tipo, tá? Com esse tipo aqui. Inclusive, eu posso inicializar ela aqui direto, vai ficar até mais simples. Eu vou chamar isso aqui logo de red, tá? Já vou declarar ela e inicializar na mesma coisa. Que eu já dou o estado inicial da máquina aqui, peraí. Deixa eu marcar aqui. Show state. Pro timer, tá? Pro timer, eu vou marcar uma quantidade. Tudo bem? Eu vou marcar uma quantidade de vezes que alguma coisa aconteceu. Uma contagem. Tá? Contagem, normalmente, que a gente faz é fazer unsigned int. Eu vou chamar aqui, no meu caso, de time. E eu vou já inicializar com 0. Beleza? Eu não... Muita atenção. Potencialmente, essa variável aí pode ser mexida lá dentro da rotina de tratamento de interrupção, mexida em algum outro lugar. Pode ser que seja necessário declarar ela volátil. Lembra daquela coisa, tá? Volátil quer dizer que o hardware pode ser que altere o valor dessa constante aqui. Tudo bem? Então, normalmente, eu tento ir... Porra, será que o hardware vai mexer nesse valor? Porque se for... Às vezes eu até já declaro aqui volátil, tá? Mas declarar volátil impede algumas otimizações. Então, tem que botar um trade-off. Tá? Normalmente eu boto um comentário lá, tipo um to-do, verificar isso aqui em algum momento para poder ver se está dando erro ou não. E aí, se estiver dando erro no meu programa, a primeira coisa que eu checo é se essa variável que está com o tipo certo, a coisa toda. Tá? Eu vou deixar assim por enquanto. Então, já inicializei um state aqui. Última coisa que falta fazer, antes de ir de fato para a lógica do programa, que eu vou implementar ali num loop infinito, é enable interrupts. E aí a gente faz isso com essa função enable interrupt. Bom. E aí aqui eu vou botar um while verdadeiro. E aí aqui vai entrar a lógica do meu programa, tá? Tá tudo bem até aí? Vai lá, pergunta aí, Gabriel. Antes da gente ir para a lógica do programa, que eu só...
Hum. Não, então, a pergunta é, como é que eu ia declarar isso aqui se eu preciso criar uma string em algum lugar para comparar? Não, isso aqui, esse red aqui virou um símbolo no meu programa agora. Eu consigo comparar coisas com esse símbolo aí. Eu não preciso de string para isso. Inclusive- vou repetir a pergunta só porque só tá gravando o meu microfone, tá? Porque senão depois não fica lá pra. A pessoa não te ouviu. A tua pergunta foi. Aí você me corrige, mas a sua pergunta foi. Se eventualmente eu tô lá programando e eu acabar comparando uma variável que tem esse tipo é num state com uma outra variável que é tipo int, por exemplo. Se isso dá erro, né? É, Então, em C, isso é absolutamente válido, tá? Em C, você pode comparar int com char, int com float, um monte de coisa. E aí o compilador, assim, ele segue algumas regras, tá? Essencialmente o que ele vai tentar fazer é tudo aquilo que eu não perder informação no meio do caminho, se eu eventualmente mudar de tipo, eu vou fazer automaticamente. Tudo aquilo que eu potencialmente puder perder informação, se eu mexer no tipo, eu não vou fazer, eu vou dar um erro lá na hora de compilar, tá? Nesse caso aqui, as enumerações elas são tipos int, elas são sinônimos para os ints, tá? Para todos os. Para o compilador, não tem diferença entre eu chamar de red, alguma coisa de red, e chamar de zero. Valor zero. Não tem diferença. Tá? Para eu, programador, pro programador tem uma grande diferença. Eu chamar alguma coisa de red e chamar alguma coisa de zero. Tá? Pensando naquela coisa da semântica do código, né? Tipo, o código um pouco mais legível. Tá? Mas completamente possível. A gente pode até checar aqui depois, tipo, experimentando. Porque eu vou comparar coisas com red, vou comparar coisas com green, vou comparar coisas com yellow e tal. Mas a gente pode trocar depois lá e comparar com zero, com não sei o que. Você vai ver que a lógica vai continuar toda igualzinha. O programa vai continuar funcionando. Beleza? Em C, tratamento de strings em qualquer linguagem é um negócio difícil, tá? É muito mais difícil do que parece, tá? Linguagens mais modernas, elas têm uma tonelada de mecanismos já meio que bem feitinhos para cuidar de strings. Que é um negócio que sempre que me incomodou ali na primeira vez que vocês estavam falando lá de Ruby para mim, que meio que pô, a gente meio que usa string meio que pra um monte de coisas, assim, sabe? Como se fossem símbolos, né? Em JavaScript ali também eu vi vocês fazendo algumas coisas assim, e vi muito exemplo que na internet também, tipo, usando strings como se fossem símbolos, tá? Isso para mim causa muito mais estranheza, tá? Em C, strings são uns bichos meio. Eles são bichos muito mais simples assim, eles não servem para isso, tá? Tipo, eu não consigo. Não existe essa noção de string, por exemplo, em C. Para começar a conversa, existe um array, um vetor. E aí, para comparar uma string, eu não tenho como só falar, essa string é igual a essa, igual a igual. Eu preciso ir em cada posição do array, tá? E comparando. Isso que tem na primeira posição é igual ao que tem na primeira desse outro. O que tem na segunda posição é igual ao que tem na segunda do outro. E aí comparando para ver se é igualzinho, um por um. Eu tenho que fazer manualmente isso aqui em C, tá? Então, sim, strings são uns negócios meio um pouco mais chatos. Por isso que vocês não estão vendo eu mexer com string. Em algum momento a gente vai mexer quando a gente começar a tratar de comunicação serial. Aí sim a gente vai tratar um pouco mais string. Porque eu quero mandar string. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo para vocês que eu aperto o botão, eu mando uma string pro computador. Vai aparecer string lá no terminal, tá? Meio que o microcontrolador falando com o computador. Só que eu vou mostrar para vocês, tá bom, mas o que está acontecendo lá dentro? Como é que a gente declara string? Como é que a gente manda uma string? Porque eu tenho que mandar byte a byte. Vocês vão ver que eu vou ter que olhar e falar, manda o primeiro caractere, manda o segundo caractere. É um negócio bem mais manual. A gente vai querer fazer uma função para abstrair, tá? Mas vou mostrar para vocês o baixo nível, porque é bom ver pelo menos uma vez, tá? Seguindo aqui então. Então vamos implementar agora do a lógica do programa, tá? Então vamos lá. A lógica do programa.
Aliás, antes da lógica do programa, eu vou gerar minha rotina de tratamento de interrupção, porque ela é bem simplesinha, tá? Acho que vai gerar pouca dúvida também e acumula um pouco de coisa. Vamos lá. Lembrando, para definir a rotina de tratamento de interrupção, pragma vector igual aí o nome do vetor de interrupção que está definido lá no MSP400.h. No meu caso aqui é o timer 0 a 0 vector, esse é o nome da interrupção que eu vou usar. A palavra interrupt. E aí, agora virou uma função normal o resto, tá? O retorno é sempre void, não faz sentido retornar valores numa rotina de tratamento de interrupção. Eu vou chamar o meu aqui ó, de TA0 e SR. Os parâmetros, a lista de parâmetros é sempre void, não faz sentido eu passar parâmetros, porque o meu software nunca vai chamar, não vai ter oportunidade de passar parâmetros para essa função. Então, não tem muito o que fazer, tá? Sempre tem essa coisa. E aí o que eu quero olhar aqui, olha só o que eu quero fazer. O time, aquela variável time, eu comecei ela zerada. E eu quero incrementar ela toda vez que acontecer uma contagem do tempo, certo? Que terminou a contagem do tempo. Então, aqui eu quero incrementar a minha variável, aquela variável lá, tá? Então, eu vou fazer... Eu vou fazer diferente do que está na minha cola aqui. Eu vou simplesmente fazer time mais. Vou incrementar ela, tá? Eu acho que eu posso querer me arrepender disso, porque aí agora vai me dar toda a lógica do que eu pré-programei. Mas vamos lá, porque eu acho que é assim um pouco mais intuitivo. Sei lá porque eu fiz diferente. Repare uma coisa aqui. Eu estou alterando o valor dessa variável time. Deixa eu até melhorar aqui. Ó. Time... vou ter que explicar um pouco de sintaxe, que eu acho que eu não expliquei essa sintaxe para vocês, tá? Esse operador mais e o seu o primo dele, que é o menos, tá? São operadores de incremento e decremento. Ele soma 1, tá? Só que ele é um operador que ele tem uma semântica mais especial. Ele gera uns que a gente chama de side effect, tá? Ele gera um efeito, que é o seguinte... Para eu incrementar, normalmente eu escreveria assim, né? Igual a time mais 1, tá? É isso aqui que eu estou tentando fazer. Em C eu posso simplificar isso aqui, lembrando, tá? Toda vez que a minha variável aparecer, tanto do lado esquerdo quanto a primeira coisa do lado direito, eu posso trocar ela e fazer ela sumir assim, né? A operação, tá? Então isso aqui incrementa minha variável time e guarda o novo valor no resultado nela mesma, tá? Essa operação aqui, do jeitinho que tá aqui, é tão comum, mas tão comum, que tem uma sintaxe especial em C para ela, que é time mais. Ok? É isso que quer dizer esse time mais aí. Tipo, isso é tão semântico, assim, é tão... como é que chama isso? Idiomático que todo... Assim, precisa entender isso, tá? Quando você faz time mais, você não precisa fazer isso, tá? Tipo, a atribuição já está implícita lá no mais, tudo bem? Ele gera esse side effect aí já pra gente, tá? E aí ele tem um detalhe que aqui pra gente vai ser desimportante, mas ele pode ser um detalhe crucial pra todo mundo, assim, em alguns lugares, tá? Porque eu tenho a opção de fazer time mais depois da variável, e eu tenho outra opção que fazer mais time antes da variável, tá? E essas duas coisas querem dizer coisas diferentes, tá? O time mais quer dizer o seguinte: eu vou primeiro fazer o mais igual 1, e aí depois disso eu vou usar o valor da variável onde quer que eu esteja usando, porque eu posso fazer isso aí no meio de uma expressão qualquer, tá? Quando eu escrevo time mais, primeiro acontece o incremento, e aí depois... Primeiro eu uso o valor... Vamos ao contrário. Primeiro eu uso o valor do time, depois, tanto tá vindo depois, eu faço o incremento, tá? Então imagina que em algum momento lá o time era 0.
E aí tem uma expressão que usa o time e tem lá time mais mais, tá? O valor daquela expressão, o valor do time naquela linha é 0. Depois que ela terminar de executar, ele vai incrementar e aí o valor, depois de utilizado o valor do time, vai ser 11. É isso que significa o time mais mais. Mais time faz ao contrário. Ele primeiro incrementa o valor do time e aí ele depois utiliza o valor do time. Então, se tiver mais time em alguma expressão lá no meio do caminho, primeiro ele vai fazer um incremento. Se era 10 antes dele usar o valor, ele vai incrementar e virar 11, e aí na expressão que você estiver usando, o valor é 11. Tudo bem? Pra gente é indiferente, porque a gente não tá usando explicitamente o valor do time. Eu só tô fazendo o efeito colateral, né? Incrementou. Beleza? Incrementou, tá? Aqui, eu já vou deixar eu já vou deixar chamada uma função, tá? Que ela vai servir depois para mim. Porque eu vou lá no meu loop principal, vou mostrar para vocês, tá? Eu vou desligar o meu processador. Quando eu não estiver fazendo nada, eu vou executar a lógica do programa. Quando eu terminar, eu vou desligar meu CPU. Porque eu não quero fazer absolutamente nada, tá? Nada. Não é ficar num loop bobão, nada. Eu quero desligar meu processador. E eu só vou ligar de novo na hora que o timer falar para mim que passou um tempo dele lá. Beleza? Eu vou desligar o processador. Na hora que acontece a interrupção e o processador está desligado, nessa arquitetura, praticamente em todas, o processador é automaticamente ligado, ele salta para a rotina de tratamento de interrupção, vai fazer o tratamento da interrupção. Ele ligou. Quando ele retorna da rotina de tratamento de interrupção, tem algumas arquiteturas que automaticamente veem qual era o estado do processador, se ele estava desligado, na hora que ele termina a rotina de tratamento de interrupção, ele desliga o processador. O mais comum é isso não acontecer. É você não desligar de novo se o programador não mandou explicitamente desligar. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vou deixar uma função falando, olha, na hora que você voltar da rotina de tratamento de interrupção, é para voltar ligado o processador, porque essa arquitetura aqui em particular, na MSP430, lembra lá, ele salva o status register, o registrador de status, que é onde estão os bits que controlam ligar e desligar as coisas lá dentro. Os periféricos, o CPU, a coisa toda. E na hora que ele termina a rotina de tratamento de interrupção, ele volta pro status register do jeito que estava antes. Então, se estava desligado, ele volta a rotina de tratamento de interrupção e imediatamente desliga o rádio. E aí, se você for fazer alguma coisa lá, não acontece nada. Eu não quero que aconteça isso. Eu quero que a rotina de tratamento de interrupção ligue meu hardware e mantenha ele ligado, tá? Para isso eu vou usar essa função aqui, que é o low power mode off on exit, que tá lá naquela função, naquela biblioteca intrinsics lá que a gente viu, tá? Essa função aqui, o que ela faz, tá? Ela vai lá na pilha, lembra que o status register tá na pilha. Ela vai lá na pilha, mexe no que tá no status register que tá salvo lá, pra quando ele for recuperado, ele voltar ligado o negócio. Ele vai lá e mexe nos bits lá já corretamente pra gente. É um negócio meio chatinho de fazer manualmente, tá? Tem que ir lá, operar certinho onde o negócio tá na pilha e tal, essa função que já resolve essa parada pra gente, tá? Então, basicamente é isso. Agora, olha o detalhe aqui. Eu tô alterando essa variável time dentro da rotina de tratamento de interrupção. Só que isso aqui, essa variável, ela tá no escopo. Ela tá no escopo dessa função main. Olha lá, minha variável tá aqui dentro. Ela foi declarada aqui dentro, tá? Isso é um problema, porque essa variável só existe no escopo da main. Ela não existe no escopo da função da rotina de tratamento de interrupção. Para eu poder ser capaz de alterar ela lá, eu preciso tirar ela daqui e declarar ela como uma variável global, para ela ficar visível em todos os pontos do meu programa, tá? Essa normalmente é o meu jeito pessoal, a minha heurística de decidir quando que uma variável tem que ser global ou não. Eu defino todas as locais onde elas vão ser utilizadas, e se eu precisar acessá-las em algum rotina de tratamento de opção, eu sei que eu preciso fazer ela global, tá? Global tem
aí tem umas chaticezinhas de C, tá? Eu nunca sei dizer se o compilador vai fazer a coisa certa quando eu inicializo a variável global. Tem uns compiladores que fazem uma coisa meio assim, não inicializa, tá? Porque no standard antigo não tinha essa possibilidade de inicializar. Então, eu sempre declaro ela fora e eu inicializo ela aqui no meu programa. No programa, tá? Mas é meio que um pouco paranoia da minha parte. Eu acho que hoje em dia, compiladores modernos, se eu declarasse lá 0 no início lá, ela já inicializaria com 0 direitinho, tá? Mas enfim, vocês vão ver esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui agora. É muito idiomático também, tá? Sei lá, basicamente tudo que eu trabalhei com kernel Linux era desse jeito aí, tá? Enfim, acaba que provavelmente virou uma boa prática, todo mundo segue e segue o baile. Beleza, então vamos implementar a lógica do programa aqui agora, tá? Aqui é onde eu vou implementar a máquina de estados mesmo, tá? Aqui dentro do meu laço, beleza? Então a primeira coisa que eu preciso... Repare que esse laço vai acontecer. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Saber em qual estado eu estou. Primeira coisa que a máquina tem que saber é qual estado eu estou, tá? Para isso eu vou usar... eu podia fazer, tá? If state igual a red, não sei o que. If state, não sei o que, else, blá blá blá. Completamente ok, beleza? Vocês seguirem assim. Vocês vão ver muito mais comum, muito mais comum, tá? Usar a construção que é o switch, que a gente chama de switch case, né? Então, eu vou fazer um switch na variável state, tá? E aí, eu vou fazendo case red, case green, case yellow, beleza? Aí eu vou testando. Isso aqui é como se fosse if state é red, faz o que vai estar dentro do bloquinho do red. Se não, faz o que está dentro do green. Se não, faz o que está dentro do yellow. Beleza? Essa é a ideia básica, tá? Vantagem, mas não é exatamente vantagem, tá? No switch case em si, eu posso fazer um valor, um caso default, que sempre funciona, sempre vai ser verdade, é tipo o else para pegar tudo, tá? Que no meu caso aqui é meio que, deu um erro, qualquer coisa meio que aconteceu, eu vou usar para resetar, jogar a máquina de volta para um estado conhecido, tá? Primeira coisa a se atentar. Segunda coisa a se atentar é que esse negócio aqui não é semanticamente igual um if else, apesar de eu estar falando para vocês pensarem assim, tá? Na hora que eu vier aqui, state, vamos imaginar que a variável state está com valor green. Então ele vai vir aqui e testar. É red? Não é. Não é, eu vou para o próximo teste aqui. É verde? É. Então eu vou executar o que tiver aqui dentro. As que tiverem aqui dentro. Na hora que terminar esse pedacinho aqui, vocês vão ver que não é exatamente um bloco, tá? Porque não tem colchetes. Ele não é que ele vai testar se é yellow ou não, tá? Ele simplesmente vai continuar executando as outras linhas. É como se fosse um blocão aqui que vai continuar seguindo. Se ele entrar num, ele vai executar todo o resto, tá? Inclusive aquilo que normalmente a gente não gostaria. Para impedir isso, que é bem comum, a gente bota um break bem aqui no final de onde está opa. A gente bota um break para quebrar. Na hora que o programa vê um break, ele quebra o que ele estiver fazendo na hora, que é o switch, que é a coisa mais interna que ele tá fazendo aqui, tá? Se fosse o while, o break sai do while. Se for um for, o break sai do for, daquele laço que você tá. Se for um if else, o break sai dentro do if, tá? Ele simplesmente fala, sai, ó, pum, quebrei aqui meu escopo, sai desse escopo que eu tô aqui agora, tá? E aí você vai conseguindo ir saindo desses escopos, tá? Então vocês vão ver que é extremamente comum. Eu, inclusive, já venho aqui. Break. E aí vocês vão ver que o default não precisa de break, né? Enfim. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um pedacinho de código que está testando
se eu tô no caso vermelho, tá? Então, se eu tô no caso vermelho, tá? O que é para acontecer? Eu preciso, primeira coisa, verificar se terminou o tempo do vermelho, né? Se já ficou tempo suficiente no estado vermelho, que é aquela variável time que a gente começou zerada. Toda vez que o meu timer, tipo, ligar, tá? Meu timer terminar, ele vai incrementar o valor. Então, comecei com 0. Aconteceu a primeira contagem, passou um segundo. Ele vai incrementar e aí ele vai executar essa lógica aqui, tá? Vai executar essa lógica. Só que não terminou o tempo de ficar no vermelho. Só passou uma vez. Eu quero ficar, sei lá, no meu caso aqui, 3 vezes, né? Eu quero ficar essa quantidade aqui, ó, red time, tá? Então a primeira coisa que eu vou olhar aqui dentro é se a minha variável time for menor ou igual, for menor, tá? For menor do que... porque aí a minha lógica foi diferente, agora eu vou ter que improvisar um pouco. Red time, se for menor do que o red time, não é para fazer nada, né? Deixa eu pensar. Se meu tempo for menor do que a coisa, não é para fazer nada. Aliás, melhor ainda. Faz a função do red light lá. Meio que garante que esse red light vai acontecer, tá? Else quer dizer que terminou a contagem de tempo suficiente no estado vermelho, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar de estado, tá? Mudar de estado. Repare que o que está acontecendo aqui? Esse if e esse else estão testando aquele if lá, o time menor do que red time. Se esse timer tá para cá, esquece esses maior ou igual a zero, menor ou igual a zero que estão desenhados aqui, porque é uma outra lógica que eu pensei, não sei lá por quê, tá? Mas eu tô testando se é para eu ficar aqui ou se é para eu ir para frente, tá? Esse else é ir para o próximo estado. Então o que eu preciso fazer? Se eu vou de fato mudar ali, eu vou pro green, né? Então eu preciso mudar minha variável de estado. Então vamos lá. Meu state vai ser green. Opa, aqui eu preciso disso aqui. Meu state vai ser green. O meu time. Ficou. O meu time vai zerar, né? Eu vou mudar de estado. E aí vai pro verde. Tem que começar a contar do zero de novo. Então reseta essa variável time, tá? Eu acho que isso aqui tá... Por segurança, eu vou fazer assim, tá? Essa ideia aqui tá meio zoada. Acho que isso aqui tá ok. Beleza? Então, ó, se não passou o tempo suficiente do red, eu só executo a função do vermelho. Que aí eu garanto que eu vou ver o que tem que acontecer, tá? Se não, mudei de estado, né? Mudei de estado. E pronto, né? Não preciso fazer mais nada. Acho que isso aqui vai estar ok, tá? Tá de boa aí, Gabriel? Acho que essa lógica tá certa, né? Não tô quebrando nada. Porque agora eu só vou meio que fazer um copia e cola pra ajustar nos outros. Eita. Cara, por que não tá funcionando o formatador da parada? Ó, e tem hora que funciona e hora que não funciona, velho. Tá muito estranho. Então vamos aqui, ó. Tô no verde. Se eu terminei... Eu tô menor do que o verde, eu faço green light. Se eu tô maior, é pra mudar de estado. Então eu mudo de estado pro amarelo, que é o próximo ali da fila. Reseta o tempo. No amarelo. Tem hora que funciona, hora que não funciona, que o negócio tá de viagem.
Se tô menor do que o yellow, é para executar o yellow timeline. Se não é para mudar de estado, o próximo estado dele é o red e é para resetar o tempo. E aí o valor deve... A gente vai impedir isso, mas por enquanto sim. A sua pergunta, deixa eu repetir a pergunta que senão fica na gravação. Você tá me perguntando, sempre que ele terminar, acontecer um break desse, ele vai sair e vai voltar lá pro início do loop. Isso é o que tá acontecendo aqui agora, tá? Só que eu vou impedir que isso aconteça, tá? O que eu quero fazer é, eu quero olhar essa lógica aqui, avaliar se a máquina, o que a máquina tem que fazer, a máquina de estados, né? Na hora que eu terminar de fazer a avaliação, eu quero parar a parada toda. Eu só quero fazer alguma coisa de novo quando o timer me falar que terminou o tempo dele. Eu só vou fazer alguma coisa quando o timer me mandar eu fazer alguma coisa. Beleza? Então eu vou parar eu vou fazer isso desligando o processador. Já vai aparecer aqui. O que eu vou fazer aqui no default é mandar para um estado meio que conhecido, tá? Eu vou fazer, ó, time igual a 0. Isso aqui é um estado de erro, tá? Se acontecer esse default, aconteceu um erro aqui na minha lógica, né? Eu vou zerar o time. Eu vou botar o state igual a red, obrigatoriamente. Eu vou fazer o red light, meio que desliga. Foi assim que eu chamei? Tá errado isso aqui, né? Eu botei um underscorezinho na frente. Eu ligo as luzes vermelhas, porque me parece a coisa segura se fazer, né? Em caso de dúvida, fecha o trânsito. Tipo isso, né? Pensando na aplicação, tá? Desligo o trânsito aqui e pronto. Não preciso mais nada. E aí Gabriel, respondo a sua pergunta aqui. Se eu deixar assim, deixar meu programa rodando, na hora que ele vai executar esses if else aqui, que é verificar o que tem que acontecer na máquina de estado, tá? E aí ele vai ficar rodando esse negócio. Várias e várias e várias vezes, até o timer fazer alguma coisa, né? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero executar isso aqui uma vez, parar, só fazer alguma coisa de novo quando o timer falar, ó, passou mais um segundo. Aí eu olho de novo a lógica da máquina de estados, tá? Lembrando que eu não vou deixar meu programa rodando na doida. Aconteceu um evento, eu vou lá e faço o que tiver que fazer e paro. Ponto. Aconteceu outro evento, eu rodo de novo toda a coisa que eu tiver que fazer, paro. Tá? Essa que é a lógica de programar um negócio baseado em eventos. Tá? E eu só tenho um evento aqui no meu caso, que é o timer. O que eu vou deixar de tarefa para vocês é botar um segundo evento, tá? Que é o botão. E aí o botão vai gerar um segundo evento. O evento é a interrupção, tá? Vai gerar um segundo evento, que é apertar o botão. Aí você tem que olhar... Essa lógica aqui, ó, vai mudar. Essa máquina de estado vai ter que mudar, né? Porque, porra, essencialmente o que vai ter que mudar cara, quando as condições aqui para eu sair, para ir para frente, não sei o que, elas vão deixar de ser... Elas vão ter que passar a considerar esse botão, tá? Então, esses if, else, essa coisa aí vai ter que mudar um pouquinho a lógica dele e acontecer quando eu apertar o botão. Para desligar o processador aqui, eu vou levar ele pro que até eu vou habilitar o que a Tech chama de Low Power Mode, tá? Ela tem 4 nesse processador específico aqui, ele tem 4 ou 5 modos diferentes de baixo consumo, tá? Aí tem lá no manual de descrição, eu recomendo que vocês leiam lá a coisa lá, porque ele vai falando, no modo 0 eu desligo isso, isso e aquilo. No modo 1 eu desligo tudo que eu desliguei no 0, mais isso aqui, isso aqui, isso aqui. No modo 2 eu desligo tudo que eu desliguei até agora, mais essas outras coisas. E aí ele vai desligando cada vez mais coisas, tá? No Low Power Mode 0, se não me engano, na minha parte, ele só desliga o processador. Deve desligar uma coisinha, um outro detalhe, tá? Que é só que para mim vai ser o suficiente que eu preciso para mostrar para vocês, tá? O problema de desligar mais coisas é porque eventualmente o que eu tô fazendo em algum momento desses low power mode, ele vai desligar a produção de clocks internos lá, a geração de clocks, tá?
Desligar a geração de clocks é o que mais economiza energia, porque desliga tudo que tem dentro do teu rádio lá. Tudo fica parado. Tá? O problema é que demora para você ligar esses clocks de novo. Demora, você precisa ligar o módulo e esperar ele estabilizar durante um tempo. E esse tempo demora. Demora assim, milissegundos, mas demora um tempo. Tá? Milissegundos é uma eternidade para isso aqui, né? Demora um tempo. Tá? Então, tem que ficar de olho se a sua aplicação suporta desligar esse tipo de coisa e ela pode esperar esse tempo na hora de responder ao evento. Se ela não puder, você tem que evitar desligar, tá? Eu vou usar esse Low Power Mode 0 aqui que ele desliga o processador. Beleza? Alguma dúvida até aí? Porque aqui deve estar ok, exceto porque eu fiz algum erro que... If, else... Qual que é o problema que está com esse if e else aqui? Aqui tem que ter ponto e vírgula, aqui tem que ter ponto e vírgula, aqui tem que ter ponto e vírgula. Por que meu switch case está quebrado? Não. É desse jeitinho que tá aí. Switch. Aqui entre parênteses. A variável. É uma variável. A enumeração serve para entrar aqui dentro. Porque ela é um tipo inteiro. Tá? É case. Red. É 2 pontos mesmo. Aqui tem 2 pontos também. Aqui tem 2 pontos também. Aí a coisa toda aqui dentro. Será que ele tá reclamando desse espaço em branco aqui? A case label may only be used. Ai, tá esquisito isso aqui, peraí. Within a switch. Obviamente, velho. O switch tem que estar dentro do negócio aqui. Isso aqui tem que estar dentro das chaves. Pronto, agora sim. Agora sim. Eu faço esse tipo de erro direto, tá? O switch, os cases tem que estar dentro de um bloquinho de escopo do switch. Ele estava entendendo que só esse case aqui era do switch porque eu não botei a chave, tá? Aí automaticamente esse aqui tá de fora, né? Esse case aqui, tá? Botei as chaves, agora ele parou de reclamar. Eu vou botar o negócio para rodar. Eu quero ver se tá ok. Eu imagino. Se eu não cometi nenhum erro de lógica, eu acho que vai estar tudo certo. Eu só vou dar play aqui. Esperar um pouquinho. Ó, tá com o LED vermelho aceso. Aí acendeu o verde. Vou esperar um pouquinho. Acendeu os dois juntos. Aí agora só o vermelho. Então a lógica tá correta. Tá? Tá certinho. Tá passando mais ou menos os 3 segundos que eu esperaria. Ver. Tá? Coisas que são complicações aqui. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu der um pause aqui no meio do caminho, tá? Eventualmente, repare que eu posso dar um pause. Repare que eu vou ficar um segundo inteiro, né? Esperando a interrupção acontecer. E eu, eventualmente, olhar esse switch aqui de novo, tá? Na hora que eu der um pause aqui, meu processador parar aqui para fazer o debugging, o mais provável é que eu esteja parado nessa linha aqui, ó, 47 sempre. Por quê? Na hora que eu faço esse low power mode, ele executa a parada, faz o low power mode, ele mexe no PC e aí o processador para. Então o PC está apontando para a próxima instrução, depois do low power mode 0 aqui, depois dessa função, que é voltar, né? Voltar do loop, ó. Isso aqui é o final. Opa! Isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá errado, peraí. Isso aqui tá fora do meu laço, tinha que estar aqui dentro, certo? Agora sim. Terminei o switch case. Dentro do laço, eu desligo ele. Vou botar lá de novo. Dei o play. A lógica está correta, tá? Não vai mudar. Isso não é isso que vai mudar a lógica aqui. Só que, agora isso aqui é o que provavelmente vai bagunçar. Provavelmente vai quebrar meu debugging, tá? Mas vamos lá.
Repara que na hora que eu termino de verificar aqui o switch case, eu desligo meu processador. Ele vai ficar cerca de 1 segundo desligado. Um pouquinho menos, tá? Porque ele passa 1 segundo, executa um pedacinho de programa, só que é muito rápido esse programa, é pequenininho, né? E aí ele desliga. Na hora que eu der o pause aqui, o mais provável é que o meu processador esteja desligado, tá? E aí, normalmente, o debugging quebra, tá? Olha lá, ó, tá lá naquele low power mode, tá? Normalmente comigo... Nossa, tá super bonitinho agora, né? Tá, voltou a funcionar lá. Parou. Parado nesse low power mode aqui, tá desligado o processador, tá? Eu tô um pouco surpreso, porque... Não sei se vocês lembram, mas eu atualizei esse aqui para a versão 11 aqui do Code Composer recentemente, tá? Até a versão anterior 10, quando eu fazia isso aqui que vocês estão vendo agora com o processador desligado, eu pausava ele, quebrava o meu debug e eu não conseguia voltar a dar o play de novo, tá? Então parece que tá bem mais light. Eu sou cheio de trauma com debugging, tá? Normalmente o que eu faço para debugar é breakpoint, tá? Boto breakpoints estrategicamente posicionados aí, tudo bem? Mas aparentemente tá bem de boa. Tá funcionando mesmo. Beleza? Pergunta, Gabriel, vai lá. Uhum. É isso aí mesmo. Você tá desligando ele e meio que ele volta a funcionar. Olha só o negócio aqui. Cadê o... Eu quero esse datasheet aqui. Ó. MSP, blá, 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 blá. Olha aqui o negócio. Esse aqui é o datasheet do chip que a gente tá usando, tá? Lembra aí que tem... Deixa eu fazer o low power mode, blá, blá, blá. Deixa eu ver, cadê ele? Deixa eu ver se tá nesse aqui a tabela que ele diz o que ele vai desligar e o que ele não vai desligar. Isso aqui, né? Aqui, ó. Current, isso aqui. Peraí. Não vai ser aqui não. Vai ser nesse outro aqui. Vai ser nesse aqui, User Guide. Nesse outro documento aqui, procuro aqui Low Power. Entering and exiting low power modes, blá, 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 blá. Que são modos de operação, tá? Aí o que tá escrito aí é porque tem uma tabelinha em algum lugar aí. Ele tá mostrando pra você, ó, a lógica desses modos de baixa operação, tá? Ele segue esse caminho todo aqui, ó, uma grande máquina de estados também, tá? O processador, na hora que ele decide isso. Ele vai seguir isso aqui, né? Esse aqui é o modo normal dele. Depois que ele tá, de fato ligou, ele fica aqui, tá? Depois do reset, depois que você botou energia e tal, a coisa toda, ele vem pra cá. O que a gente tá fazendo aí pra esse LPM0 aqui. Repare que ele tá fazendo é desligando, ó. O M-Clock, tá? É só isso que ele vai desligar. Tem 3 sinais de clock lá dentro. Eu vou detalhar isso melhor um pouco mais à frente. Mas tem lá um que ele chama de M-Clock, que é o Master Clock, que é o clock que controla o processador. Tem o SM-Clock, que é o... Eu não lembro o que significa o S lá do M-Clock, tá? Mas é um segundo clock, normalmente um pouco mais lento. E tem o A-Clock, que é o Auxiliary Clock, né? O auxiliar, tá? Que é o que a gente está usando, por exemplo, para controlar o timer. Na hora que eu desligo esse M-Clock, o processador ele fica parado. Não é que você desligou a energia dele. Ele está ligado. Mas ele não... Ele simplesmente não faz nada. Ele fica parado, tá? Enquanto não acontece os sinais de sincronia no sinal, na máquina... O processador também é uma máquina de estados. O que você está fazendo é parando o sinal de sincronia dela. Quando não acontece nenhum sinal de sincronia, a máquina fica parada onde ela está. Ela simplesmente se mexe, assim, ela fica estátua. Sacou? Aí o que acontece quando a gente vai para as... Mas repara o negócio. Eu não desliguei, tá? Nem o SM Clock, nem o A Clock, os outros clocks. Por isso que tem mais de um clock lá dentro. Para você poder controlar mais fino o ligar e desligar das coisas. Como os outros clocks não foram desligados, os periféricos que estão usando esses outros clocks, eles estão funcionando e ligados, eles estão fazendo a lógica deles. Por exemplo, o timer.
O timer a gente configurou com o clock lá, o A-clock, que tá ligado. Quando a gente desliga aquela coisa ali. E ele vai lá fazer a função dele, tá? Quando acontece uma interrupção, automaticamente, tá? É o que tá escrito aí nesse diagrama aí, tá? Na hora que acontece uma interrupção, tá vendo que a setinha de volta aqui, ó, tem umas cruzinhas? A cruzinha tá falando aqui, ó. Qualquer interrupção que tiver habilitada, né? Qualquer interrupção faz voltar o processador para o estado ativo dele. Aí ele, basicamente, liga lá o clock dele de novo. Aí ele começa a executar. Ele continua o software do jeito, tipo, de onde ele tinha parado. De onde ele estava, ele simplesmente vai continuando. É como se você apertasse um pause dele, tá? Uhum. Sim, é exatamente isso. Agora, isso aqui é o tipo da. Isso aqui é um negócio que precisa olhar com mais detalhe. Vou entrar um pouco mais em detalhe com vocês, só que isso aqui começa, é bem específico do chip que estiver usando, tá? Mas o que acontece? É muito comum ter mais de um clock lá dentro e você poder controlar mais de um clock. Isso é muito comum. Outra coisa muito comum hoje em dia, assim, nos últimos 20 anos, ter vários modos assim de baixo consumo e o que eles fazem é ligar e desligar alguns desses clocks aí lá dentro. O que você precisa atentar sempre é porque na hora que você entra no modo de baixo consumo desse, você pode querer, sem querer desligar alguma coisa que você não queria desligar. Por exemplo, imagina que eu botei o meu timer para contar o tempo e eu tô usando como sinal de clock do meu timer esse M-Clock que também controla o meu processador. Todos os modos aqui de baixo consumo, se você for olhar, ele desliga o M-Clock, ó. CPU M-Clock off, 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 off. Se eu fizer isso lá no meu timer, eu desligo o timer também. Aí fica parado e não volta nunca mais. Aliás, não é que não volta nunca mais. O timer não consegue produzir interrupções, porque o timer tá parado também. Mas, por exemplo, você pode ter habilitado a interrupção num botão. Aí você aperta o botão, ele. Ah, voltei. Entendeu? Tem modos que não dependem do clock pra nada, assim. Tipo, botão. O I/O, né? O I/O não precisa de clock. A ideia é que você construa uma forma de sair do low power mode. De algum, o mecanismo é disparar uma interrupção. Então você precisa de alguma coisa lá dentro que esteja ligada ainda que dispare uma interrupção. Pra sair do low power mode. Qualquer interrupção. Isso. Tá? É, porque esse tipo de coisa aqui isso aqui eu já vi, por exemplo. Configura vários timers lá dentro, tá? Tipo, sei lá, 5, 6 timers para coisas diferentes. E às vezes você só precisa de um master timer, assim, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Pra olhar e falar assim, cara, esse aqui vai ser o timer que sincroniza a parada toda. Ele vai dar o passo, né, de operação aqui, que é o que a gente tá fazendo. Ele dá o passo. Na hora que ele dispara, eu habilito um monte de outros timers pra o que terminar primeiro aí eu vejo o que tem que acontecer. Eu já vi uns negócios, umas coisas meio loucas assim, tá? Só que na hora que você terminou essa lógica aí, você quer desligar esses timers tudo também. Em vez de ficar sair desligando um por um, você desliga lá o clock de todo mundo. Pá, de uma porrada assim, ó. Low power mode também, tá? Você faria alguma coisa dessa natureza aqui também. Liga eles lá de forma que quando desliga um, desliga todos. Tipo isso. Ou quase todos, tá? Beleza? Beleza. Alguma dúvida? De boa, né? Mais questão de estilo do que qualquer outra coisa. Eu vou fazer um. Eu vou mandar, vou zipar esse projeto aqui do Code Composer para vocês. Vou mandar aqui na hora que a gente desligar aqui agora. E aí eu vou deixar uma tarefa aí, que é o seguinte: alterar isso aqui, tá? Parte desse programa do jeito que tá aqui.
para fazer aquela aplicação de jeito que eu falei para vocês. Botar um botão de pedestre aqui no... Botar um botão de pedestre aqui, tá? O que tem que acontecer, né? Na hora que eu tô no vermelho, no estado vermelho e no estado amarelo, é para você desprezar esse botão. Ok? Tipo, faz sentido. Você já tá mudando lá para fechar o trânsito. Na hora que você tá no verde, só é para mudar de estado, aí é a minha proposta. Depois que passou o tempo mínimo no verde, porque senão pode ser que alguém já ficou verde, alguém já apertou o botão e já vai pro vermelho, aí os carros não andam, por exemplo. Passou o tempo mínimo, que é o que a gente estava olhando, e o botão foi apertado, tá? Então precisa ir lá. O que precisa acontecer então? Mudar aqui para conseguir ler o botão, juntar o que a gente fez aí no passado, e mudar essa lógica aqui, né? Para na hora que acontecer o botão ele ficar sensível a isso. Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente vocês conseguem fazer sem uma nova interrupção. Minha sugestão é usar uma outra interrupção. Para quê? Porque você pode apertar o botão a qualquer momento. Você não quer ficar olhando lá, fazendo polling, né? Naquela coisa. Você quer desligar o seu processador, igual tá fazendo aqui, tá? Minha sugestão. Liga uma interrupção também. Quando você apertar o botão, vai acontecer uma interrupção parecida com essa. E o que você precisa fazer? Guardar a informação que alguém apertou o botão. Não precisa mais alguma variável, tá? Lembra lá, ó, já deixei esse enum aqui, ó, pressed release, já pensando nisso. Então, pô, preciso de uma variável, apertou o botão, pô, entrou nessa outra agente de tratamento de opção, muda aqui, ó, coloca, guarda a informação de que alguém apertou o botão, porque aí lá na lógica da máquina, na hora que chegar no momento correto dela de verificar o timing, o timer é que dá o tempo, né, de verificar aquela lógica toda, olhou e falou, ah, beleza, aconteceu a parada e tem botão. Ah, então o que eu tenho que fazer? E aí arrumar a lógica, tá? Não é difícil fazer isso não, só tem que pensar um pouco. Beleza? Deixa eu parar essa gravação aqui.